E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Então, nessa semana, a Monitoria de Pós-2 resolveu trazer para vocês outro assunto muito legal, que vão ser os livros apócrifos. Então, apócrifo significa oculto ou escondido. Ah, eu sei o que é isso, eu vi no Código da Vinci que Jesus casou com Maria Madalena e tiveram 5 filhos, né? Não, os apócrifos eles são livros escritos pelo povo de Deus, só que não foram considerados pelo magistério da igreja como inspirados pelo Espírito Santo. Então, por isso eles não entram como os livros padrões ou canônicos da igreja. E as razões de por que a igreja não considera eles como palavra de Deus é que muitos trazem algumas fantasias, algo mais distante da realidade do que seria a pessoa de Jesus ou outros personagens bíblicos. Além disso, alguns possuem muitas heresias, como o gnosticismo. Entretanto, esses textos eles possuem algumas verdades históricas, então a igreja considera eles importantes para auxiliar no nosso estudo. Então, antes de começar a falar mais sobre eles, a gente vai explicar um pouco sobre o que é a Bíblia, né? Como ela se formou. Então, existe algo chamado Tanakh, em hebraico, não sei bem como se pronuncia, mas enfim, que é a coleção canônica dos textos israelitas, que é a fonte do cânone cristão para o Antigo Testamento. E eles são formados pela Torá, que são o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são atribuídos a Moisés. Além disso, tem os livros de Neviim, onde estão os livros dos profetas, e também o Ketuvim, que é onde são inseridos os salmos, entre outros livros. No total, se contabilizam 39 livros. Aproximadamente uns 200 anos de Jesus nascer, foi feita uma tradução das escrituras do hebraico para o grego, que eles falavam grego, e ela é considerada como uma tradução legítima e inspirada pelo Espírito Santo. E ela foi feita por anciões das 12 tribos de Israel. Essa versão é chamada Septuaginta e possui 46 livros, 7 livros a mais que a outra versão. E originalmente alguns desses livros eles são originais do grego e não do hebraico. Então, por isso, eles não foram considerados parte das escrituras judaicas, embora eles sejam respeitados e lidos pelos judeus. Esses livros são Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico e 1 e 2 Macabeus, além de alguns acréscimos nos livros de Esther e Daniel. Esses livros são chamados de deuterocanônicos e um fato interessante é que das 350 citações do Antigo Testamento que existem no Novo Testamento, mais ou menos 300 são tiradas desses livros. A Bíblia que nós conhecemos, então, ela tem 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, e ela foi um processo de discernimento iniciado dentro da Igreja por volta do século II até o século IV. Porém, ela só foi realmente aceita no Concílio de Trento em 1546. No fim do século II já tinha algum consenso de quais eram os livros cânones da Igreja, e no século IV, depois de Cristo, o Papa Damaso ordenou que São Jerônimo ele normatizasse a tradução da Bíblia. E essa versão ela ficou conhecida como Vulgata, que é praticamente a Bíblia que a gente conhece e usa até os dias de hoje. Vai uma curiosidade para vocês. Então, vocês sabem que a Bíblia protestante é um pouco diferente da nossa, eles têm menos livros, e são justamente esses livros que foram adicionados na Septuaginta, ou seja, eles resolveram optar pela versão dos judeus anterior a essa, mesmo que eles também, alguns judeus aceitem essa versão, e também porque talvez possa ir de encontro com alguma doutrina de fé que eles têm. Porém, Lutero, quando ele traduziu a Bíblia, ele também traduziu esses 7 livros, os deuterocanônicos, só que ele botou eles como num apêndice, mais, tipo, a parte da Bíblia em geral. E
mas seguiu sendo traduzido até o século XIX. Então, até o século XIX seguiu se traduzindo esses textos, mesmo na Bíblia protestante, e por alguma razão eles tiraram da Bíblia deles, como seguem fazendo até o dia de hoje. Falar um pouco mais sobre os livros apócrifos no Novo e Antigo Testamento, e para falar um pouco mais para a gente sobre os livros apócrifos do Antigo Testamento, chamamos o Pedrão para falar um pouco mais com vocês, então vai que é tua. Bem, os livros apócrifos do Velho Testamento passam de 20, e entre eles estão o primeiro livro de Adão e Eva, o Apocalipse de Moisés, o Apocalipse de Sitraque e a Assunção de Moisés. Mas hoje eu vou falar sobre o mais conhecido, talvez o mais influente, até citado na Bíblia, o famoso Livro de Enoque. Mas quem é esse tal de Enoque? Bem, o Enoque, ele é o sétimo na descendência de Adão, filho do Jered e pai de um cara bem famoso, o Matusalém. Enoque em si já é uma figura muito curiosa, porque na Bíblia ele aparece bem pouquinho, só em 4 versículos, e esses 4 versículos já causam bastante polêmica. Segundo o relato de Gênesis, parece que Enoque tinha uma relação muito próxima a Deus. E depois de mais ou menos 300 anos de convivência andando com Deus, ele sumiu e Deus o tomou. E isso não fica bem claro o que acontece, mas na tradição judaica acredita-se que Enoque foi levado por Deus e poupado da morte e do dilúvio. Tá se perguntando, tá, mas o Deus ter tomado, a gente não usa para quando Deus toma a vida das pessoas? Bem, também, mas no contexto onde isso está escrito e também é referente ao tempo de vida das pessoas na época de Enoque, onde o pai dele viveu mais de 900 anos e o filho dele, Matusalém, também quase chegou a 1000 anos, e ele tendo vivido só 300 anos, ele contraria a idade média das pessoas no relato, e todos na lista de nomes terminam morrendo, e ele é o único que diz que foi tomado por Deus. Beleza, agora que a gente entendeu quem é o Enoque, foi o Enoque que escreveu o livro de Enoque? O que é esse livro de Enoque? O que está escrito nele? Bem, começando por quem escreveu o livro de Enoque, ele com certeza não foi escrito por Enoque, já que os manuscritos mais antigos do Mar Morto datam de 300 a.C. Interessante notar que no manuscrito do Mar Morto, do livro de Enoque, o aramaico utilizado ele já encontra influências da língua grega. E em estudos mais aprofundados do livro de Enoque, é possível notar influências da cultura grega na própria história que foi escrita. Outra coisa que é importante de se dizer aqui é que existe mais de um livro de Enoque. Existe o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas aqui a gente vai falar só sobre o primeiro, que é o mais importante e influente de todos. Beleza, agora que a gente entendeu que o livro de Enoque foi escrito bem depois de Gênesis e do Pentateuco, o que está escrito nesse livro e por que ele é tão polêmico? Bem, no livro de Enoque estão registradas muitas das tradições orais dos judeus e contam histórias de um período pré-diluviano. Algumas das histórias de Enoque aprofundam passagens da Bíblia que acabam não ficando muito bem explicadas, como os anjos caídos, que não têm relação com aqueles anjos que acabam se voltando contra Deus no início da criação. Esses são outros anjos que decidem sair do céu e vir à terra para se relacionar com mulheres humanas. E o muito interessante é que essa relação entre seres não carnais e seres carnais acaba gerando frutos e acaba surgindo a raça dos Néfilins, tiranos que são destruídos durante o dilúvio. Nessas histórias sobre os anjos caídos é mostrado muito da organização dos anjos e muitos anjos são relatados nessa história, sendo que o livro de Enoque ele acaba se tornando bem importante para a angiologia e para o conhecimento de vários anjos que são citados, e de como os anjos no céu interagiram com os anjos na terra e como foi essa tomada de decisão, e há muitas intrigas entre os anjos da terra, fazendo lembrar até um Game of Thrones de anjos. Histórias pré-diluvianas, o livro de Enoque está cheio de relatos de como seria o céu, já que Enoque, com a sua relação estreita com Deus, teria ido muitas vezes ao céu, teria tido visões e até sonhos proféticos com o céu. Bem, agora que a gente já entendeu um pouco sobre o que o livro de Enoque fala e do que ele trata, a gente vai entender qual é a influência dele no Novo Testamento e aonde ele foi citado. Acredita-se que o livro de Enoque era muito conhecido na Idade de Cristo e até mesmo influente. E ele é explicitamente citado no livro de Judas, capítulo 1, versículo 14 ao 15, onde ele diz:
E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Há outras pessoas que especulam que Enoque teria influenciado mais do que apenas o livro de Judas, mas muito dos livros do Novo Testamento, já que o linguajar do livro de Enoque se difere da maioria dos livros do Velho Testamento e se assemelha mais aos livros do Novo Testamento. E em muitos momentos, certos apóstolos repetem frases ou palavras utilizadas corriqueiramente no livro de Enoque. Também há aqueles que dizem que o livro de Enoque influenciou muito o livro de Apocalipse, já que a sua linguagem e certos relatos são muito parecidos. Mas tanto isso quanto a influência sobre os outros apóstolos fica apenas no âmbito da especulação. Bem, agora que a gente entendeu a importância do livro de Enoque, por que ele não faz parte do cânon da igreja? Bem, desde o tempo dos judeus, o livro de Enoque ele já era um livro apócrifo, porque ele não fazia parte da Torá. E ele ia contra certos preceitos de alguns rabinos e tal, e ele, em certos momentos, não era muito bem visto. Mas ele sim era muito conhecido. E a mesma coisa se aplica aos tempos de agora, onde quando a Bíblia estava sendo montada, como o Giovanni explicou, eles já se utilizaram da antiga montagem judia, então Enoque sempre esteve de fora. E mesmo ele tendo sido citado durante o Novo Testamento e ter influenciado, talvez, alguns apóstolos, não é porque ele foi citado que ele se torna um livro inspirado por Deus. Porque a gente pode pegar, por exemplo, Paulo, que também cita alguns poemas gregos, e não é por isso que esses poemas são inspirados por Deus. Já que a gente já entendeu um pouco sobre os apócrifos do Velho Testamento, é hora de falar sobre os apócrifos do Novo Testamento. E quem vai falar isso para vocês é o Arthur. Bom, então agora eu vou falar um pouco, sobre os livros apócrifos do Novo Testamento. Primeiro eu vou começar só citando alguns exemplos e depois eu vou escolher um deles e falar um pouco sobre ele. Nós temos o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria, o Evangelho de Judas, o Apocalipse de Pedro, Atos dos Pilatos e Atos de Pedro e os 12 Apóstolos. Eu só separei alguns aleatoriamente porque ele tem muitos outros, então eu acho que não valeria muito a pena ficar aqui falar sobre todos eles. E o que eu vou falar um pouco vai ser sobre o Evangelho de Judas, né? Como todo mundo sabe, Judas é conhecido como um traidor, o cara que traiu Jesus. Então vamos falar um pouco sobre ele, sobre o Evangelho dele. O Evangelho dele foi traduzido nos anos entre o ano 200 e entre o ano 300. Traduzido porque ele já tinha feito muito antes, depois só passou a ser traduzido. E ele foi redescoberto no ano de 1970, se a gente parar pra pensar até que recente. Em 1970 foi encontrado no Egito, dentro de um cofre. E estava em uma terrível situação, né? Porque já eram 16 folhas antigas, frente e verso, e estava quase impossível de ler, quase impossível de decifrar, né? Estava difícil situação. E também estava escrito em apócrifo não, estava escrito em copta. Copta seria uma junção da língua grega com a língua egípcia. E nesse evangelho, Judas não é considerado como um traidor de Jesus, e sim como o cara que mais perfeitamente entende a missão de Jesus, né? É o cara que... E também é o cara que mostra todos os defeitos de Jesus. Ele fala que ele é pecador e também nos atos dele tu consegue saber que ele é pecador. Jesus também desvendou vários mistérios para ele, só que eu achei interessante onde ele fala que Jesus falou para ele que o erro da humanidade não é falta de fé, e sim é falta de conhecimento. Que se a gente parar para pensar, faz sentido, né? Porque não tem como a gente ter fé em algo que a gente não conhece, é algo que realmente não faz sentido. Como Jesus é considerado um traidor, por João trata dele como se ele fosse um corrupto, como se ele fosse um ladrão.
Se a gente vê em João, capítulo 12, versículo do 4 ao 6, João fala que Judas roubava até mesmo dos próprios apóstolos, né? Que ele pegava o dinheiro dos próprios apócrifos, dos próprios apóstolos. Jesus falou para ele que ele seria perseguido, que ele seria xingado, que ele seria odiado por muitas pessoas, mas que no fim disso tudo ele seria exaltado, né? Que no fim de tudo ele sairia como um herói, assim. E como todos sabem, os sacerdotes foram lá, chegaram a ele e ele entregou Jesus a troca de 30 moedas de prata. Entregou, no caso, ele traiu Jesus apenas por 30 moedas de prata. E é mais ou menos isso que se conta dentro dele. E eu fiquei curioso pesquisar também sobre a morte dele, né? Porque na Bíblia nós vemos duas formas dele morrer. Uma, que foi que ele entregou o dinheiro de volta, que ele sentiu um remorso, que ele entregou as 30 moedas de prata de volta e depois se enforcou, se suicidou. E isso aparece em Mateus, no capítulo 27, do 1 ao 10. E também nos Atos dos Apóstolos, nós podemos... Esse é um pouco mais confuso, mas no capítulo 1, versículo do 15 ao 26, aparece que Judas comprou uma terra e nessa terra ele foi meio que... É bem estranho, ele foi cortado ao meio e suas entranhas saíram para fora. Então é algo bem tenso que ninguém sabe ao certo como realmente ocorreu a morte dele. Então acho que com isso vocês já têm uma noção de o que são livros apócrifos, do que se trata. E esse é um livro apócrifo porque muitas pessoas acham que é mentira, né? Que na real, se a gente parar para perceber, tem uma certa mentira. Porque ele não foi exaltado, né? Pelo menos eu não vejo ninguém exaltando Judas. E é isso, ele realmente traiu Jesus. E acredito que seja mais isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima, gurizada. Vamos dar. Adiós.